Impressionante. Até essa distribuidora está fechada. Ela só fechava à meia-noite. E hoje é domingo. É bem o dia que os bêbados ficam no banho. Tudo está acabando aqui em Pontal. As coisas estão se acabando em Pontal, porque está tudo fechado. Os lugares que eu ia, eu tive que fazer compra aqui na farmácia, né? Não tem nada na minha casa. Tá tudo fechado. Tinha só uma distribuidora bem lá perto de casa que estava aberta, mas eu não fui lá porque eles nunca têm leite lá, não tem nada, não tem fruta, você vai fazer aquilo. Pagar mais caro só. Eu ia no Menin, mas aí tá tarde. Né? E lá sempre tem fila, aquela coisa, era o melhor, eu teria ido lá, é claro. Mas fazer o quê? Fiz compra aqui na farmácia mesmo. Só que daí, lógico, eu já gastei tudo que eu tinha. Isso dá uma raiva, porque daí você gasta o que você tem e você não compra aquilo que você tinha que comprar, porque eu tinha que comprar, sabe? Eu tinha que comprar comida, tinha que comprar fruta e eu não comprei nada disso. Eu devia ter saído hoje cedo de manhã e ter pego o almoço aqui, pegar frango, esses negócios, eu não fui. Por que está acontecendo isso, né? Está acontecendo porque eu tenho ficado acordada de madrugada mesmo. Não tem como não ficar enquanto eu não resolver esse problema que está acontecendo. Não tem como eu descansar e me voltar para a minha vida, que eu não consigo nem pintar o meu cabelo, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Enquanto eu não resolver esse problema, eu não consigo me voltar para a minha vida, por mais que eu tente, né? Eu tento, mas é que não dá. Não dá, porque está acontecendo o problema que eu tenho que resolver. Meu Deus, eu estou tentando resolver isso. Bom, claro que já faz 2 anos, mais, já passou de 2 anos. Mas o problema em si, que é desde que eu apresentei a denúncia lá para a promotoria, o maior problema, porque já tinha um antes, né? Que foi o cara me processar, tirar minha medida protetiva e conseguir se transformar em vítima. E eu em algoz, sabe? Eu que fui agressora dela. Gente, por favor, olha, francamente, isso que aconteceu assim, e que nem sei se não vai continuar acontecendo. Esse que é o lance também. Pode ser que continue isso aí. Porque isso aí depende da justiça, não mesmo. Eu não tenho advogado até hoje. Eles não me deram advogado. Então eles vão continuar se eles não me dão advogado? Porque eu já entendi que não adianta eu buscar. Se eles não quiserem que eu tenha o tal do advogado, eu não terei o advogado, o defensor público. Não adianta eu ir atrás. Porque eu já fui. Eu fui lá em Paranaguá. Depois já fui lá no fórum. Não adianta. Não adianta. Se a justiça não quiser que eu tenha, eu não terei. Entende? A minha família também não quer. Eles não vão pagar nada pra mim, não vão pegar o advogado deles lá, que seja o dativo, né? Porque dativo é uma coisa pública também. Eles não vão fazer. Olha, o negócio é o seguinte, tá? Resumindo esse problema todo, que eu não consigo formalizar uma denúncia para o lugar certo. Porque para os lugares errados eu já mandei muitas. E para o lugar certo que eu tentei mandar, isso é interceptado. Olha só que coisa que parece que, meu Deus, é um filme de espionagem. Mas tá parecendo que é. Porque tem o seguinte, o culpado de tudo sempre foi, sempre será aquele que eu, desde o início, eu sabia que ele era. O que acontece com esse cara é que ele consegue interferir na realidade da tua vida. Ele consegue fazer isso porque ele é um super estelionatário. Um super estelionatário. Ele consegue pegar, ele consegue saber as tuas fragilidades da tua vida, as vulnerabilidades, principalmente que você tem nos teus relacionamentos pessoais, com pessoas assim, tipo da tua família, sabe? E ele interfere nisso. Ele consegue chegar ao ponto de fazer essas pessoas culparem você e você culpar essas pessoas. Ele consegue fazer isso, gente. Esse é o trabalho dele. É uma coisa que ele faz há muitos anos. Então, veja só, ele conseguiu destruir totalmente o meu relacionamento com a minha filha, por exemplo. Ele conseguiu fazer essa destruição total. Porque foi depois que eu conheci ele, que eu muito idiotamente, né, mas enfim, faz parte do meu quadro isso, e ele explorou esse quadro também. Eu tentei me matar por causa desse cara, isso lá atrás, né? Eu estive com ele em julho
de 2023, em agosto eu fiz isso. Pela forma como ele fez as coisas comigo, né? E minha filha parou de olhar na minha cara depois disso. Ela parou de olhar na minha cara. Ela deve ter ficado tão chocada porque nós já tínhamos problemas, né? Assim, ela já tinha problemas comigo e daí ela não quis, sei lá. Isso talvez perturbe uma pessoa, né? Ver a mãe fazer esse tipo de coisa. Eu imagino que perturbe. Só que ela deve ser muito imatura para não saber como reagir, né? Mas assim, a minha família nunca me deixou abandonada no sentido de financeiro, né? Assim, material, entende? A casa que eu moro foi eles que alugaram para mim. Eu tô aqui na praia, como eu sempre quis estar. Era para eu estar vivendo em paz aqui, né? Hoje em dia eles me ajudam com as contas, praticamente estão pagando tudo. E ainda pagar a internet, que era uma coisa que eles podiam parar de pagar, porque afinal de contas tudo está acontecendo na internet, então eles poderiam parar. E daí eu não teria, ficaria de mãos amarradas, né? Mas olha só, eu podia ter resgatado esse meu relacionamento com a minha filha agora, quando eu estive no Rio de Janeiro, ainda para tentar denunciar, e essas pessoas atrás de mim, esses bandidos, essa que é a verdade, eu ia morrer lá no Rio de Janeiro. Eu ia morrer lá no Rio de Janeiro. Eu não sabia que eu ia morrer no Rio de Janeiro. Porque quando eu fui para lá, eu tentei entrar em contato com um jornalista. E não consegui, porque está tudo interceptado, as minhas mensagens de tudo, de WhatsApp, de e-mail, de tudo, tá? Então, eu não consegui entrar em contato com ele. Aí, claro que eu me desesperei, né? Pô, eu fui para lá só para entrar em contato com ele. Né? Para o Rio de Janeiro, porque eu já tinha percebido que não adiantava eu mandar nada pelo meu e-mail. Eu não consegui falar com o cara. Aí eu consegui fazer uma denúncia lá na PF, numa lan house. Mas aquilo não foi também. Aquilo não foi porque eles estavam lá, eles arriaram minha bateria do meu celular. O meu cartão, ou eu perdi, ou roubaram, porque eu acho que foi uma gangue de punguistas que fez isso a hora que eu estava carregando o celular lá. Do mesmo modo que foi nessa coisa de carregar o celular naquelas torres que tem na rodoviária que pegaram arriar minha bateria, foi assim, sabe? Então, tudo começou a acontecer. Me indicaram para ir para Araruama, dizendo que lá tinha uma casa de acolhimento para mulheres em situação de violência, essas coisas, né? Gente, eu fui e era tudo falso, era tudo mentira, não tinha nada. Primeiro eu fui para Cabo Frio, né? Me mandaram ir para Cabo Frio. Eu fui e lá não tinha nada disso. Pelo menos não no que me indicaram, né? Quem disse que eu podia ficar circulando pela cidade procurando. Eu passei madrugadas assim na rua, algumas. Em Cabo Frio eu consegui dormir na rodoviária. Tinha outros que estavam dormindo lá, eu consegui dormir lá, nos bancos. Mas daí depois eu fui para Araruama, porque Cabo Frio não queria me mandar de volta para o Rio de Janeiro. Não queria, sabe? Eu tenho direito a essa gratuidade, né? Um caso assim, e eles não queriam me pôr no ônibus. Aí eu peguei o ônibus de linha, fui até Maricá, parece, o Rio das Pedras, uma coisa assim, eu nem me lembro mais. Era um lugar bem legal. Lá eu consegui que alguém me emprestasse um dinheiro, uma moça muito gentil. Nossa, cara, nossa, eu tô tonta. Ela me emprestou um dinheiro para eu comer alguma coisa, um sanduíche. Aí eu fui ali numa lanchonete, a dona da lanchonete era muito legal, assim, conversei com ela um tempão, sabe? Mas eu tive que ir embora. Eu ia ficar naquela rodoviária e daí as pessoas que trabalhavam naquela rodoviária me falaram assim, que não era para eu ficar, porque aquilo já ia fechar antes da meia-noite, fechava tudo, não tinha ninguém, eu ia ficar sozinha. Aí o rapaz da rodoviária falou para eu ir, para pegar um ônibus ali de linha mesmo e ir até Araruama, porque lá tinha uma rodoviária que ficava a noite inteira aberta, funcionando, foi isso que ele me falou. E eu peguei então, né? Eu amei aquela cidade, assim, quando eu entrei na cidade, sabe? A coisa mais linda do mundo. Então era claro que era justamente a cidade que estava cercada por essas organizações, né? Por ser a cidade mais linda que deve ter no Rio de Janeiro, deve ser essa. Tanto que eles fizeram um tipo de uma Copacabana lá, onde tem a rodoviária. Virou Copacabana aquele lugar, isso aqui não funciona de noite. Então é estranho, né? Mas virou. Eles conseguiram fazer porque é lindo demais aquilo, sabe? E quando você entra na cidade assim, nossa, é um encantamento, aquelas praias e tudo, né?
Ainda pensei, nossa, eu quero morar nesse lugar aqui. Mas eu não quero mais morar, nunca mais quero chegar no Rio de Janeiro para morar em lugar nenhum. Eu descobri que Cabo Frio, aquela praia de Cabo Frio, é a praia do meu pesadelo. Que eu sonho com tsunamis, é aquela praia. Nossa, eu levei um susto quando eu vi aquilo. E engraçado que eu já tinha estado em Cabo Frio na minha juventude, né? Mas eu não lembrava desse aspecto da praia. Mas aquilo ficou dentro de mim, porque eu comecei a ter pesadelos. Eu não me lembro quando que eu comecei a ter os pesadelos. Mas foi depois que eu estive lá, porque eu estive lá com 20 anos. Né? Esses pesadelos com tsunami é tudo lá que acontece. Que tem aquele muro na praia, bem aquela praia, é aquela mesmo, não tem outra, sabe? Então, o que eu tô querendo contar é o seguinte, que lá em Araruama era uma armadilha, praticamente aquilo. Né? Eu digo dessa organização aí que eu acabei descobrindo por causa desse filho da puta, que eu comecei a investigar ele, né? Porque ninguém quer que eu denuncie, tá bom? Ninguém quer saber que chega essa minha denúncia em lugar nenhum. Tô falando autoridades mesmo. E aí o que aconteceu foi que a minha filha foi me resgatar lá. Mesmo 2 anos sem falar comigo, eu já tinha tentado voltar a falar com ela. Eu já tinha falado assim, olha, isso já há tempos atrás, né? Ou a gente volta a falar com a mãe e filha, ou a gente só vai se ver quando uma estiver no caixão, falei por ela, porque é lógico que isso que vai acontecer. E não precisa ser eu no caixão, né? A gente sabe muito bem disso. E mesmo assim, ela mandou recado, né, pro marido dela, que ela não estava preparada para falar comigo. Poxa, gente, o que será que eu fiz é tão grave para minha própria filha? Porque eu não fiz, mas na cabeça dela eu fiz. Então tá bom, né? A gente tem que respeitar a maneira como as pessoas sentem as coisas, mas é uma grande infantilidade isso, porque afinal, por mais, digamos, que eu tivesse feito, assim como meu pai me fez na minha infância, né? Na minha adolescência, meu pai era um homem assustador, e eu jamais fui uma pessoa assustadora. Eu nunca pensei em usar a velhice dele, ou a doença, que meu pai ficou muito doente, durante muitos anos ele foi cardíaco, né? Nunca passou na minha cabeça fazer qualquer tipo de vingança contra meu pai. E até pelo contrário, né? Eu cuidei dele na última semana de vida dele. Cuidei sem nem tocar em assunto nenhum, sabe? Como se eu nunca tivesse havido nada. E tanto que ele me pediu desculpa. Ele resolveu pedir desculpa. Se ele pudesse ter me feito alguma coisa. E nós ficamos super bem naquela semana, né? Eu levava chocolate lá, que meu pai adora. Eu também, né? As caixas de bombom, aliás, eu comprei uma aqui. Levei lá pra ele. Foi muito legal aqueles dias, embora ele estivesse doente. Coitado, meu pai não quer ficar em casa. Para ele ficar é porque ele estava mesmo doente. Uma semana depois disso, mais ou menos uma semana depois, ele morreu. Foi cardíaco, 21 anos, meu pai. Mas meu pai, assim, ele nunca abandonou a família também. Nunca. Essa coisa grave que tantos homens fazem hoje em dia, esse abandono dos filhos, abandono de tudo, né? Abandono financeiro, não dar uma pensão, de ir embora. Meu pai nunca fez isso, mesmo quando ele se separou da minha mãe, porque ele quis se separar. Depois casou com outra mulher e mesmo assim ele nunca abandonou a família, entende? Nessa parte e nenhuma parte também. O meu pai sabia que a minha mãe era bem responsável com dinheiro, né? Porque ela nunca tinha ganhado dinheiro, ela mesma, né? Então ele não depositava em banco, porque ele tinha que dar para ela. Ele ia lá na nossa casa lá. Toda semana ele ia lá levar o dinheiro para ela. E se faltasse, ele dava mais. Meu pai era assim... Claro, eu sei que eram outros tempos aqueles, né? Mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte, tá? Minha família não me abandonou nesse ponto. Eu não posso falar dos meus filhos, deles todos, não posso falar disso. Porque eu consigo, inclusive, morar na praia, que eu tanto queria, né? Eu tô aqui. Eu sei, eu entendo, eu sei que tem tudo essa parte muito boa que a maioria das pessoas não tem. Então eu não estou reclamando disso. O que eu falo é que a minha filha ficou 2 anos sem falar comigo e que teve muitos desentendimentos que eu nem entendia por que estava tendo. Hoje é claro que eu tento imaginar, assim, pensar o que realmente pode ter acontecido, né? Mas essas coisas ou teriam que ser conversadas entre nós, ou teria que ser feita uma terapia, né, dela. Eu acho, porque eu já fiz a minha terapia, embora eu possa fazer de volta, né? Não tem problema, isso aí. Porque quando você tem um problema, você tem que entender qual que ele é.
Mas no quesito desse cara lazarento que apareceu na minha vida, tá? Que ele conseguiu interferir nessa relação, é isso que eu fico tão assim... Sabe, é tão doloroso isso, porque você já tem problema, né? Porque daí é justamente esse problema que ele vai explorar, né? Porque ele vai buscar isso aí, para poder explorar isso aí, para poder acabar com você e com todo mundo, né? Porque eu vou falar o que realmente eu sei hoje em dia do que ele está fazendo no Brasil, porque ele não é brasileiro, esse homem. Ele tem um documento falso, tá? É isso, porque ele atua com muitos documentos. O trabalho dele é ficar pegando documento das pessoas para dar golpes, né? Mas não é só isso que ele faz, né? Então, só terminando ali, a minha filha, ela me salvou lá do Rio de Janeiro, tá onde eu estava, lá de Araruama. Ela pagou toda a minha volta, né? Eu voltei para cá. Só que ela não me ajudou no fator principal, além daquele, claro que aquele era bem principal. Ela não me ajudou a efetivar essa denúncia que eu tinha que fazer. Porque ela podia me ajudar, porque já que está tudo meu contaminado, né? Ela podia ter, de algum jeito, me fornecido um modo de eu poder denunciar no outro local, talvez até na casa dela, né? Não sei. Ou na casa de alguém, no outro computador. Mas eu entendo que as pessoas têm muito medo disso, porque eu já tentei em outros lugares de pessoas muito bacanas, até que tem aqui, denunciar nesse local, as pessoas têm medo. Elas têm muito medo, né? Teve até um dos locais que as pessoas eram muito bacanas, mas eles não quiseram me ajudar. A garota lá que cuidava do local falou assim para mim, que o dono do local, ele era um homem negro. Ele era um homem gay, ele era um homem de umbanda, então não podia fazer isso. Eu falei, por isso mesmo que ele era legal, né? Mas realmente eu não podia, não aqui, né, nessa cidadezinha. Então não dava. Estou eu aqui de volta, né? E daí como ela não me ajudou, e daí como tem toda essa interferência dessa escuta, desses aplicativos aí, espiões sobre mim, você fica desconfiando até dos teus... Porque já pensou se eles estivessem metidos nisso, o que seria a minha desgraça, a nossa desgraça toda? Mas o fato deles, que eu entendi que não querem que eu denuncie, é porque fizeram uma invasão de privacidade nas minhas coisas, foi isso. Eu acho. Se era para, sei lá, denunciar aqueles grupos lá, provavelmente eles entraram, porque esse filho da puta deve ter mandado links. Ele é capaz de fazer isso, ele estava lá, eu sei que ele estava lá. Manda links, aí a pessoa fica curiosa, entra lá. Aí de repente vai ter uma investigação sobre o troço. A investigação é que aqueles caras lá, que provavelmente organizados por esse filho da puta, postaram links de pornografia infantil, entendeu? Então era essa a denúncia, né? E que deu tudo errado, porque me mandaram, quando eu mandei a denúncia, porque talvez não tenha chegado a denúncia também, que foi interceptada pelo Lazarento, ou não sei, me mandaram uma Polícia Federal falsa para investigar. Então aí começou a tragédia, né, gente? Depois da PF falsa, aí começou a tragédia mesmo. Porque, poxa vida, né? Bom, resumindo, o que esse homem está fazendo no Brasil é aquilo que eu já imaginei logo no início, né? Esse cara, ele é um falso comunista, ele se traveste de comunista, olha só o nível da coisa, tá? Ele se traveste de comunista com tatuagens e tudo. Eu não sei se essas tatuagens depois ele pode tirar facilmente, eu não faço ideia, né? Talvez possa. E é assim que ele está se infiltrando no meio da esquerda. Assim como tem ele, é claro que tem muitos outros, né? Eles são misóginos também, que a gente sabe, esses neonazistas, ou neofascistas, ou sei lá o que dá para chamá-los, né? Então ele está traindo as pessoas de esquerda. É tudo para entregar essas pessoas. E mulheres também, eles estão destruindo mulheres também, de diversas formas que eu tenho falado, né? É porque eles querem, assim, tipo, moldar os comportamentos. E para isso precisa um domínio dessas pessoas mesmo, né? Mulheres e pessoal de esquerda, que eles têm que eliminar. Então é uma caça, novamente, às bruxas e é uma caça, novamente, aos comunistas. É isso que está acontecendo. E ele participa disso, ele faz parte disso. Entende? Inclusive lá no Rio de Janeiro, quando eu estava na rodoviária, eu para variar, batendo boca com todo mundo, né?
eu tava lá batendo boca numa lanchonete, porque eles não queriam vender pra mim as coisas pelo QR Code lá da minha filha. Eu comecei a xingar os caras lá propaganda. Aí apareceu um homem lá. Aí o cara, ele falou que ele era policial federal. Ele falou isso. Eu falei, nossa, como tá pipocando policial federal ultimamente, né? Ele falou que ele era policial federal. Eu falei, também mostra o distintivo, eu quero ver. Ele falou que ele não estava com o distintivo, porque ele estava passeando com a família, que ele era de São Paulo, ele estava com a família dele passeando ali no Rio. Mentira, né? Porque qualquer médico não está como médico num lugar e se acontece um troço, o cara vira médico na hora, né? Ele tem as coisas dele lá, tudo para atender as pessoas. Eu imagino que um policial assim também, né? Não sei. Mas sabe o que foi a pergunta que ele me fez? Ele perguntou se eu estava caçando petistas. Foi isso que ele perguntou para mim. Você está caçando petistas? Sabe por que ele perguntou isso? Porque ele já devia ter ouvido ali alguém falar, porque estava uma polêmica mesmo ali, né? E ele me viu assim, que deviam estar falando de mim alguma coisa. Que tinha umas pessoas ali, porque as amigas desse filho da puta, desse Carlos aí, estavam lá no Rio, gente. Elas estavam atrás de mim, tentando pegar meus arquivos lá, porque eu estava contando meus arquivos lá. Sabe? Teve uma que sentou na minha mesa. Aquelas amigas secretas dele que ele fecha lá no Facebook, estavam lá. Se fingindo de blablacar para ver se entraram no carro, sabe? Essas coisas assim. Então, esse cara falou, mas ele olhou na minha cara de certo, ele viu que eu sou branca, né? Cabelo claro, aquelas coisas todas. Ele perguntou, você estava caçando petistas? Porque eles devem estar caçando petistas. Muitos do sul, né? Pessoas do sul, que eu falei que eu era de Curitiba, mas que eu morava aqui em Pontão, né? Então, realmente está tendo isso. Está tendo, sabe? Inclusive eu vi esses dias lá no Instagram, não é o perfil que eu abri meu, que eu abri novamente um perfil meu, esperando que eu possa continuar com ele, né? Eu abri um outro perfil, claro, né? Secreto, assim, para investigar, né? Porque eu tenho que fazer essas coisas hoje em dia. E não é que o perfil real desse cara, que ele já não procura mais nada lá no Instagram com o perfil real dele, que eu possa dizer que ele tá fazendo qualquer coisa, porque já sabe, né? Porque eu vejo lá na falhazinha do Instagram Lite o que as pessoas estão procurando, tá? Até isso eu aprendi a ver, mas que não é uma falhazinha. Eu já sei que é de propósito, mas para mim é uma falhazinha porque as pessoas não sabem. Então elas procuram e aparecem. Ele estava procurando um outro amigo dele lá, que não é amigo dele, na verdade, porque ele não tem amigos, esse homem, tá? É ele mesmo. Um outro perfil, fake. Um perfil que sempre me seguiu. Interessante, né? E aí, esse amigo estava procurando um delegado, entre as pessoas que ele procurava. Tinha um delegado lá. Aí eu entrei no perfil do delegado, né? Fiquei com medo daquilo. O cara escrevia assim que ele era antifascista. Se alguém conhece um delegado antifascista, me apresente, porque eu não acredito, tá? E o que esse delegado estava procurando? Primeiro que ele dizia que era um delegado do Paraná, mas ele trabalhava, era lá na Bahia, tá? O que ele estava procurando? Ele estava justamente procurando todas as pessoas de esquerda. Assim, as pessoas importantes da esquerda, né? O Boulos, o Lula, todos os perfis do Lula, perfis que eu nem conhecia do Lula, tá? Ele estava procurando, e que era do Lula mesmo. Gleisi Hoffmann, diversas pessoas, assim, da esquerda, sabe? Agora, porque, olha só, a primeira escuta que veio para mim, que seria da Polícia Federal, mas não era, né, claro, de Paranaguá, nem existiu nunca essa polícia para investigar nada. Ela era uma escuta muito barulhenta e ela apitava, tinha bastante gente nessa escuta, sabe? Ela apitava quando eu fico ouvindo esses meus canais de esquerda, né, porque eu escuto eles, e eles falam as palavras comunista, comunismo, Lula, Boulos, que mais que eles falam mesmo? Bolsonaro, né? Quando eles falam essas palavras assim, aquilo apitava. Eles acham que a gente é burra, né? É por isso que fazem isso, porque mulher é burra, na mais da minha idade, né? Então eles fazem isso mesmo, daí ficam pensando que você também é comunista. Bom, eu não sou comunista, mas eu prefiro talvez, né, comunismo do que fascismo, nazismo, é lógico. E até capitalismo, né? Porque capitalismo não dá certo na vida de ninguém. Eu não sei o que eu prefiro, mas que eu só escuto gente inteligente, eu não vou escutar gente burra falando. Nem vou ler gente burra, nunca na minha vida.
E aí ficavam lá, quer dizer, também através de mim descobriram muitos coitados dessas pessoas. É isso que me dói, sabe? Então, como eu estava falando, essa história não vai terminar enquanto eu não conseguir encontrar, formalizar. É um pedido de investigação, não é nem de denúncia, né? É uma investigação sobre tudo isso, porque principalmente acontece na internet, tá?